Bom dia, pessoal! Bom dia! Vamos esperar aí o pessoal entrar. Quem gosta dessa música, gente? Tudo bem? Eu gosto. Ainda bem. Olha, mandem sugestões de música se quiserem no início das minhas lives. Isso ajuda bastante. Assim, eu coloco uma música, vocês gostam. A gente fica aqui esperando, vocês arrasam, assim, ouvem a música e depois a gente conversa sobre o assunto. Hoje o assunto é muito legal, gente. Fiquem aí que vocês vão ver. Como sempre, a minha gata está aqui observando a live. Chamem o pessoal, que ainda sei que tem gente que normalmente vê minhas lives e ainda não chegaram. Ok, então vamos lá. Vou aqui chamar. Sim, é verdade. Por isso algumas vezes eu não tenho tanta audiência no sábado e domingo. Porque as pessoas estão dormindo. Hoje é um dia de descanso. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Desculpa ter faltado o imprevisto da última live, mas tá tudo bem. Sim, Vai tudo começar com bem. essa. Vamos começar com essa. Olha, desculpa também a minha voz, porque eu tô um pouco constipado e eu não sei se vai dar pra entender tudo perfeito. Tá dando pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem. Ele tá ali com uma cara ali de sono, mas tá tudo certo. Melhor sem óculos, então, eu vou ficar sem óculos. Tudo faz, tô falando que tá com uma cara de sono. Pode ser. Tá tudo bem, tá tudo bem. Bora. Tudo certo. Então, você começa a explicar um pouco do resumo da nossa ideia. Agora eu esqueci. Eu pensei que vai falar assim. Produção. Produção, vem cá. A produção também tá boa? Vou dar um abraço pra produção. Ô, produção. Produção. Ela tá aí? Tá. Só tô. É que falta uma coisa. O quê? Pera! Olha, Eu tô então vamos fazendo um falar, sinal ali pra ela trazer uma coisa pra mim, que eu esqueci. vamos falar então do Ó, livro. traz todo, se não souber qual é. Falar então do livro que posso? Pode começar, fala. E a nossa ideia é pegar esse livro hermético e compartilhá-lo, capítulo por capítulo. Nós vamos observar, vamos
Tá tudo bem? Sim, sim. Eu tô vendo as coisas. Sim, então vamos mastigar, nós vamos observar as coisas. E vamos falar hoje e vamos trazer mais conteúdo, explicar melhor, porque teve a outra live que eu já expliquei bastante conteúdo em relação a isso, mas agora a gente, mesmo que é tanto imenso isso, que além de a gente falar, vamos falar da mesma coisa, parece, mas com outras informações adicionais. Vamos fazer, adicionar mais coisas em relação a isso. E gostava de também falar que eu também gostei muito desse conteúdo de Da Mente, que é um dos mais essenciais dos 7 princípios herméticos, porque a mente é relacionada com tudo, a gente pode criar com a mente qualquer coisa que a gente quiser. E algumas vezes, mesmo se a gente não tiver o tato, não tiver nenhuma das 5 maneiras que a gente sente, o paladar, mesmo assim, nós vamos ter nós vamos ter a compreensão da mente. A mente ainda vai existir, a gente ainda vai compreender isso. E em outras coisas que eu vou falar mais adiante em relação a isso. Mas continua, desculpa. Fala. Ok. Nesse livro, conseguimos encontrar muitas frases bonitas em si, mas não é tão simples de entender, porque para quem não tem uma visão mais filosófica, vê superficialmente, não profundamente. Por exemplo, é muito bonito, mas não consegue entender a profunda mensagem que o autor quis dizer no caso. É um livro pequeno, mas possui 15 capítulos. Para quem tem interesse em um tipo de filosofia oriental de nível, nós podemos indicar que tiver interesse algum dia, por exemplo, ler a Helena Petrovna Blavatsky. Eu não. Conhece essa autora, Helena Petrovna Blavatsky? Não conheço. Pronto, ela é conhecida como nos livros como Madame Blavatsky, foi uma prolífica, produtiva escritora russa, responsável pela sistematização da moderna teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica. Suas obras principais são A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio, A Chave para a Teosofia, etc. Veja, entendeu? Entendi. Tem uma Tô obra ouvindo. incrível da Helena que chama A Voz do Silêncio, também. Nossa, eu vou anotar isso, depois me manda pra mim, quero saber. O Vosso Silêncio fala sobre o quê? Tem lá, olha aqui, acompanhando a parte H. Lembra a parte H? Não. Eu cheguei na parte H do Docs. Ok, entendi. Não, mas é que tem algumas coisas que eu já expliquei no outro, por isso eu não vou querer falar sobre em relação a isso, que eu já expliquei na outra live. Por isso, algumas coisas a gente vai, tipo, vendo as coisas, porque talvez eu queira talvez falar sobre outra coisa, porque eu acrescentei várias outras coisas que eu não quero repetir o conteúdo, porque esse aqui vai ser, tipo, auxiliar ao outro, e o outro auxilia esse, porque são, tipo, parecidos, vão sobre o mesmo assunto, só que Sim. são ambos importantes. Mas, E o que eu fosse falar, talvez seria sobre em relação ao todo, sim. entendeu? Sobre o todo, mas... Não, mas estava mesmo no princípio, porque tem muita coisa importante. Por exemplo, nesse livro, tem dentro de si uma poesia, um poema que diz como fala o poeta. Só, por exemplo, essa parte principal, assim, quando logo acaba de abrir. Só que ele não diz qual é o poeta. Sim, E se você digita isso no Google, não vai achar isso em lugar nenhum. exatamente. Tipo, não faço ideia de onde ele tirou isso, mas eu gosto muito desse poema, é o pequeno verso, desse poema de 5 estrofes, que ele coloca porquê e quase que porque é quase que um resumo da ideia central do livro. Entende? Esse poema principal que tem quase que um resumo da ideia central do livro. Muito Sim, eu bonito. também gostei muito daquela frase que ele falou. Sim, sim. É um poema muito bonito, muito interessante. E eu vou ler o poema. Diz assim: ó, não deixeis que se apaga a chama
mantida de século em século, nessa escura caverna, nesse templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Entendeu? Sim, eu também pesquisei bastante sobre isso, olhei, dei uma olhada, que na verdade essa coisa de transferir a chama, na verdade, não é que tem uma chama, mas imagina, são conhecimento que passa de boca em boca, que cada um fala, e vão passando de pessoas às pessoas. E Tá. isso é muito interessante, porque Basicamente, é tradição ou transmitir, é isso que você falou, essa transmissão que tem de outro. Mas a etimologia da palavra Caibalion, e vocês vão de convir que a palavra centro desse poema é isso, tradição e transmitir, que é o significado da palavra Caibalion, e é passar adiante a chama, passar a chama do conhecimento. E falar sobre as escolas, que também, porque a gente também disse era Egito, né? Mas falar sobre as escolas do Egito e como eles passavam o seu conhecimento adiante, porque a origem da palavra, quando a gente fala hermeticamente fechado, vem da palavra Hermes. O porquê? As exatamente, escolas eram tão fechadas, guardavam tanto conhecimento, tinha tanto sigilo em relação ao conhecimento que gerou essa expressão. O conhecimento não era passado publicamente. adiante. Publicamente. O conhecimento era passado de mestre a discípulo. Se você tivesse com o mestre, que você tivesse autoconfiança, ele gerava experiências na vida. Ele, não, ele fazia com que ficasse mais velozmente, aprendiam mais velozmente, por exemplo, em um ano, eles conseguiam aprender o que uma pessoa aprendeu num ano, em muitos anos de vida, porque eles haviam uma certa confiança entre mestre e discípulo, entendeu? E por causa dessa confiança, eles conseguiam fazer com que eles aprendessem mais em menos tempo. E depois as pessoas eram distribuídas nos outros povos, que era para também saber que existia um sábio entre ali, e para fazer com que os outros olhassem assim e dissessem: eu também quero ser sábio, também quero ser assim. E por isso faziam que eles ficassem mais felizes em relação a isso. Porque assim eles tinham meio que uma cultura. Hoje a gente não tem uma cultura. A gente não olha assim pro sábio e queremos ser algumas vezes como eles. Algumas vezes a gente nem pensa direito. Eu gosto de citar Platão, apesar que você falar que não era tão necessário assim, né? Não, é necessário, só que a gente tem que falar agora sobre o livro, falar sobre o livro e não falar tanto Platão, que Platão é muito importante Platão, temos que ler bastante, também podemos falar sobre outros livros, Mas mas eu só achei muito que interessante nessa live falar mais não sobre era isso. questão, não era muita questão de focar em Platão, e sim que ele faz parte dessa mesma essência. E nada melhor para exemplificar uma coisa é pegando algo semelhante, é pegando um espelho. Tipo, se eu te for explicar sobre a imagem do coelho, a forma mais fácil é pegar uma imagem e te mostrar. Tipo, é como se estivesse dando um exemplo. Exatamente. E ele também é um grande, como é que fala, um divisor de águas na humanidade. Peraí que eu Sim. consegui. Porque são pensamentos daquela época. Projeto com filosofia. Peraí que eu perdi a parte aqui de Platão. Eu tinha que ter revisado isso. Mas tá aqui, ok, ok. Eu tava falando. Então, você estava falando que o conhecimento era passado de boca em boca e etc e tal. E eu ia dizer que eu gostava de citar ele, porque ele, na minha convicção, é um filósofo tão importante que é como se fosse um divisor de águas no pensamento humano. Você, vocês imaginam que Platão, para chegar aos nossos dias, passou por 1000 anos de uma Idade Média? Como assim? Explique. Eu não entendi. Platão, ó, presta atenção. Platão, Tô prestando atenção. para chegar nos nossos dias, Platão, para chegar nos nossos dias, passou por 1000 anos de uma Idade Média, obscura e muito complicada. Alguém manteve aceso a chama nesse momento, para que ele chegasse até nós. Então, eu não estou citando Platão para a gente aprofundar nele e dizer só nele. Eu estou querendo dizer que o poema
principal do livro, o poema que dá toda a base à ideia do livro, tá aqui dizendo que eu estou dizendo que o Platão foi uma pessoa que, para chegar até nós, ele passou por 1000 anos, passou por uma Idade Média muito obscura e muito complicada, e alguém manteve aceso a chama desse momento, para que ele chegasse até nós. Então é isso que é o contexto. Tipo, eu gosto de dar exemplo de forma metafórica. Não é o que a gente diz, é o que significa. Tipo, aí você pega essa metáfora, veja o que eu estou querendo dizer, independente de estar falando de Platão, é que alguém manteve ele aceso para chegar até nos dias de hoje, e isso é a ideia base principal do livro, que é manter a chama acesa do conhecimento. Então, por isso que eu estou dizendo em nome dele, mas eu estou exemplificando o conteúdo central do livro. E você pode dizer, bom, mas teve a patrística, a escolástica, o cristianismo adotou Platão. Porque a gente ouve muito dizer dele nessas áreas. Mas adotou Platão adaptando a sua visão de mundo sobre Por seus quê? livros e sobre suas Mas por obras. que, mas por que como é que os cristãos, que parte, talvez, que apanhou o E eles Platão? dominaram, eles foram predominantes em muitas épocas na história. E eles colocavam as informações de acordo com os interesses dele. Por exemplo, poderiam ter sido encontrado obras platônicas, onde diziam muitas das verdades, que não poderia ser explícita para a população, que prejudicaria a própria religião, prejudicaria outros interesses políticos. E com isso eles adaptaram a sua visão de mundo e seu livro, suas obras, de acordo com que não fosse negativo para o interesse deles, que é sempre essa manipulação, alienação de fiéis, etc. E tal. Você sabe por exemplo, a arte poética de Aristóteles, nós recebemos essa obra através de um único exemplar que sobrou na mão de um sábio bizantino. Sabe o que é bizantino? Não, não sei. Bizantino, para quem não sabe, é o Império Bizantino, foi continuação do Império Romano na Antiguidade. Se eu disser bizantino, é a mesma coisa de eu estar dizendo Império Romano. Mas como foi continuação, antes de chamar Império Romano, chamava Império Bizantino. Mas só sobrou um exemplar. Muita coisa, infelizmente, se perdeu. Por outro lado, as obras, por exemplo, de Crisipo de Sales, um filósofo grego, um grande escritor estoico, nunca ouvi falar também, né? Nunca ouviu? Chama Crisips de Sales. Hum. Foi um dos maiores expoentes do estoicismo e da disciplina de Cleanto de Assos. Tá Que bom, tá. cliente acha? Hã? Por que cliente acha? Não, eu sou aqui para pesquisar, perguntar. Eu estou aqui Sim, por né? isso. Mas esse que eu disse não foi apenas um filósofo, ele foi também um escritor estoico. Não foi apenas um filósofo estoico, como também partidário do estoicismo. Ah, ok. Entendi. De uma forma, ó, E eu também queria saber eu achei uma coisa muito interessante, que algumas vezes a gente fica perguntando em relação a essa chama, que quem manteve isso vivo? Quem protegeu isso? Quem deu valor a isso? Muita gente permaneceram isso e continuaram com isso, e foram poucos. Muitas pessoas no mundo árabe e alguns nomes muito isolados da Europa deram seu devido valor, e por isso temos as belíssimas obras que encontramos hoje em dia. Por isso devemos a esses seres e esperemos que as pessoas que estão ouvindo agora também, quando tiverem alguma obra, alguma coisa, sempre guardar, porque o conhecimento é a melhor coisa que tem na nossa vida. Conhecimento sempre a gente pode ter muito dinheiro, muitas coisas, mas na maioria das coisas depois vai acabar tudo. O conhecimento é que sempre fica. você, Normalmente, gostaria de você, saber mais sobre o estoicismo. Queriam saber mais sobre o estoicismo. Explica um pouquinho. o quê? O estoicismo, tá aqui escrito. Sim, antes disso, eu vou falar, tipo, como algumas coisas que chegaram até no nosso, porque alguém manteve acesa a chama na noite dos tempos, como esse livro que permaneceu até os dias de hoje. Assim ganhamos
Saber mais sobre o estoicismo, ok. Assim ganhamos um tempo fora do comum com isso. Se alguém conhece algo do filósofo Platão, do Hermes Trismegisto, vocês imaginam se a gente, para não sair do foco aqui, vocês imaginam se a gente tivesse perdido Platão, ia ter que esperar alguém do nível dele voltar para falar alguma coisa para a gente, já que não é qualquer um que chega àquelas conclusões sozinhos, nem mesmo acompanhado nos dias de hoje. A gente não chega a essas conclusões filosóficas profundas nem sozinho nem acompanhado, que é essa... Ok, vamos ver como é melhor. Não, é que ela disse que a gente podia falar depois, talvez, no estoicismo em outra live, pra gente focar mais nesse livro. Mas não sei se conseguiria explicar um pouco agora ou poderia ser em outra live que a gente fale melhor sobre relações. Tipo, o estoicismo é fácil, tipo, o estoicismo é só uma escola filosófica helenística, tipo, fundada na Grécia, em Atenas, do Zenão de Sítio, no início do século III a.C. Então, nada mais é, o estoicismo é uma escola filosófica helenística. Entendeu, Sibeli, que a tua pergunta, responder a tua pergunta ou tem alguma dúvida? Pronto, continuamos. Teve muitos que saíram dessa escola, Pronto, Seneca, Epíteto, tipo, teve ligação com muitos outros filósofos. Mas era isso. Não requer a tua uma internet tá um live pouquinho só. má. Hã? Tua internet tá um pouquinho má. A Não sei minha, a por minha, quê. a minha, a minha tá boa. Ok, Então, então continua. tá. Aliás, várias das obras de vários escritores foram mantidas durante a Idade Média. Quase ninguém lia filosofia. Você sabia que até os reis, como Carlos Magno, era analfabeto e não sabia assinar o seu próprio nome? O analfabetismo era predominante na Idade Média. Por isso, e como você estava acabando de perguntar, por isso, como o analfabetismo era predominante nessa época, por isso, quem manteve isso vivo? Quem protegeu isso? Quem deu valor a isso? Então, muitas pessoas no mundo árabe, e alguns nomes muito isolados dentro da Europa, deram o seu devido valor e por isso temos belíssimas obras que encontramos hoje em dia. Por isso, devemos a esses seres e esperamos que vocês que estão ouvindo essa live se tornem no futuro uns sábios também. Um deles, se torna no futuro um deles. O conhecimento é uma coisa muito... Está rindo? O conhecimento é uma coisa muito objetiva em relação ao saber e o valor disso. Porque o valor do conhecimento é mensurável. Preservar a chama, mantenha a chama do conhecimento verdadeiro e profundo, porque o conhecimento verdadeiro e profundo é considerado aquele que, ao ser colocado na vida, pode tornar um ser humano melhor. Lembra? O conhecimento verdadeiro e profundo é considerado aquele que, ao ser colocado na vida, pode tornar um ser humano melhor. Entenda... Tá entendendo? Perfeito? Sim, tô percebendo. Porque você fica tão Continua. calado assim, sério, que eu acho que você tá... Não, eu tô ouvindo. Hoje eu sou uma ouvinte. Tô aqui ouvindo extraindo as informações que tens. Eu tenho algumas informações, mas também eu ainda não estudei assim tanto sobre filósofos e essas coisas. Eu só tô lendo esse livro ainda, tô ainda começando a minha caminhada de filosófica, então por isso só sou uma ouvinte. Tô aqui, tem algumas coisas interessantes relacionadas ao livro, mas essas coisas desses filósofos, de outros lados, eu não sei muita coisa relacionada a isso, porque ainda não estou aprendendo, entendeu? Sim, sim. Mas e por isso que eu te conheci, eu te aconselhei a ler o livro. Como me aconselhaste a ler muitos livros, mostraste muitos livros para mim. Não, Mas, mas esse específico. olha, tem que mudar os nomes, porque eu esqueço depois tudo. Os nomes são muitos nomes que eu já tenho muitos livros para ler. Falando a referência a referência de qual livro? Do Caivano?
Sim, esse livro eu não consegui ler. Da primeira, da Ainda tô primeira lendo. você chegou, da primeira você chegou a falar de quais? Dos quais? Bem, eu falei sobre bastante, falei bastante relacionado a, falei sobre uma fase, depois também falei sobre a diferença de transformação e transmutação, falei também um pouquinho sobre isso. E falei várias outras coisas, que também tem o vidro, a rolha e o ar, e que o vidro é o corpo físico, a rolha é o plano psíquico e o ar é o espírito, que eu falei melhor no outro. E ainda estabelecia outras coisas que também o livro fala muito, e dei falei sobre alguma coisa, e depois ia trazendo outras coisas e falou, hoje é sobre mente. Ah, e aí queria perguntar, ela perguntou, mas eu não sei se ainda sabes a resposta ou não, ou teríamos que pesquisar melhor. Que queriam saber sobre as práticas da escola filosófica. Como? As práticas da escola filosófica. Práticas, mas em qual contexto? Da escola filosófica da escolha, estoicismo, do estoicismo. As Acho que era isso que ela práticas, disse. as práticas. Dessas, dessas escolas filosóficas. É isso que ela quis dizer. E depois estão aqui falando também que é um conhecimento muito profundo. Hã? Irmão Briggs, lembra de todo o conhecimento grego que vem do Império Africanos, Kush e Tambuktu. Não sei como fala. Foi usina. Se pergunta é de usina? É. Sabia. Repete ela, por favor. Ele falou o quê? Lembra o quê? Não, ele só mencionou uma coisa. Ele mencionou que é para lembrar do conhecimento grego do Império Africano, Kush e Tumbuktu. Uma coisa assim. Então, foi o que eu disse, quer ver? Eu disse isso. Eu disse que e o conhecimento foi salvo por alguns nomes europeus, E árabicos. arábicos, europeus e também dessa área, tipo, né? Alguns foram os grandes nomes que salvaram isso. Você estava falando sobre o estoicismo. Eu estava perguntando qual era, como a prática. Sim, as práticas das escolas. O estoicismo ensinaram que as emoções destrutivas resultam de julgamento. As práticas. Os estoicismos ensinaram que as emoções destrutivas resultam de erros de julgamento, da relação ativa entre determinismo cósmico e liberdade humana e a crença é que a virtude manter uma vontade. Não sei É direito. complexo, é complexo. É bem complexo. Se Ó, quiser, depois a gente está pode de fazer só acordo com uma a live natureza. relacionada a isso, gente. Devido a isso, os estoicos apresentaram sua filosofia como um modo de vida e pensava que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não era o que uma pessoa diz, mas como essa pessoa se porta. Para viver uma boa vida era preciso entender as regras da ordem natural. É isso. É como se eu quisesse dizer, para que viver uma boa vida era preciso entender as regras. Aqui está escrito as regras da ordem natural, uma vez que ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Olha, por acaso tá dando referência como se fosse o livro, né? Que esses são os princípios universais e tudo está enraizado ao universo. Entendeu? Esse exemplo? Eu entendi, eu também, na verdade, eu vi uma parte também que na verdade todo mundo tem para essas escolas também do Egito, etc. Na verdade, é muito mais fácil ver que eles escolhiam as pessoas através do seu caráter, não por causa do conhecimento. Porque o caráter é difícil de ter. Eu já também falei no outro lado melhor sobre isso. Não tem como ensinar-se rápido o caráter. Mas a ascensão, que é o ensinamento, aprende rápido. Por isso que ele queria procurar pessoas com caráter e depois dava bastante conhecimento para elas e depois mostrava, depois legava elas. Pronto, juntava com outras pessoas.
que assim faziam com que as pessoas olhassem para ela e dissessem, nossa, quero ser assim. E elas tinham caráter, porque se eu utilizar essas informações de maneira errada, por que ter conhecimento se usa para maneira errada? Tem que saber usar o conhecimento de uma boa maneira. Conexão com o universo, fantástico. Colocaram aqui, Conexão com o universo? fantástico. Quem colocou? Falou. Bem, continue com o seu raciocínio que estava ali falando. A gente está aqui quebrando algumas coisas do nosso raciocínio, mas vamos lá, continua. Espera aí que eu peguei aqui. Se eu ligar isso faz muito barulho? Faz um pouquinho de barulho. Mas atrapalha? Dá pra me ouvir na mesma? Isso é o quê? É tipo uma ventoinha. Faz um barulho estranho. Não sei. Incomoda vocês que estão aí fazendo parte da live? Falem aí. A gente tá meio. Foco. Vamos lá, continua. A conexão com o universo é fantástica. Eu queria deixar, vou falar enquanto ele tá aí tratando as coisas. O universo, na verdade, são a palavra universo, e são versos do uno, de Deus. E na verdade, queria comentar também que é uma coisa muito interessante. É bem tranquilo, continuem. Ok, thanks. O universo são versos do uno. E na verdade também falou que Deus, se Deus é o todo, então qualquer nome que der a ele vai limitá-lo, vai restringi-lo. E a característica por excelência não podia ser restrito, já que não deixa de ser o absoluto, que é muito interessante. Mas, continua. Depois eu falo melhor sobre isso, mas eu queria ver a tua linha de raciocínio primeiro. O universo é tudo que existe fisicamente, a soma do espaço e do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxia, os componentes do espaço intergaláctico. Tem uma musiquinha de fundo, não tem? Eu coloquei música esperando. O mundo. Não, é pra continuar falando sobre o universo? Sim, pode falar. É interessante em relação a isso, que O ele também termo fala muito. universo pode ser usado em sentidos contextuais ligeiramente diferentes. Porque tem uma frase muito importante, Qual? que é... Eu já vou pesquisar aqui. Eu lembro. Eu estava conjugando. Denotando os conceitos como cosmo, mundo, como a natureza, como o universo observável. Tem raio, o que está rindo? Tem raio de cerca Não é a musiquinha de fundo. É que tá. É que você tá. Não, tá ótimo, tá ótimo. A minha? Sim, mas eu tô amando. É que tá você falar e depois tem a musiquinha e depois é um pouquinho engraçado. Continua, desculpa. Fala. Eu gosto, porque essa música erudita, música clássica erudita, estimula nossos o quê? Nossas energias inteligentes. Entendi. Continua. Vai falar sobre um pouco mais sobre o universo, já que a frase principal disso é o todo é a mente. É as leis do universo, né? É as leis do universo. Para falar sobre as leis, a gente tem que falar um pouco sobre o universo. Então, o universo tem um raio de cerca de 46 bilhões de anos-luz. Eu acho que isso é insignificante, porque é como se, né? O universo tem um raio de 46 bilhões de anos-luz. É como se a gente quisesse definir o tamanho do universo, sendo que eu acho que pelo entendimento humano foi completamente impossível calcular, né? Acho que não tem máquina, não tem nada que consiga fazer medir isso dessa proporção. Medir essas moléculas, medir esses... Pronto. Deu para entender um pouco sobre o universo. É que a gente está querendo falar sobre o universo porque, principalmente, a gente está falando sobre as 7 leis universais. Isso é muito importante. E, além disso, que a frase principal desse princípio que a gente está falando hoje é o todo é mente e o universo é mental, que é uma coisa muito importante, que é um dos princípios muito importante, e está falando no livro. Essa frase que veio mesmo originalmente do livro, porque várias coisas que a gente encontra no livro, quando está em aspas, é o que veio do livro original. E tem várias anotações que foi a pessoa que traduziu para nossa linguagem e tentando melhor explicar o que o livro queria dizer.
Mas realmente essa frase veio do livro que foi guardado há muito tempo e ainda continua até hoje. Universo infinito, infinito. Exatamente. Infinito, infinito. É isso que eu tava dizendo, tipo, que coloca as informações como se fosse possível prever ou calcular. Eu acho que não tem medidas para o universo, é completamente infinito. Como disse meu amigo Zino, também tem um extremo conhecimento. Também a gente poderia depois convidá-lo para algum projeto. Ele também tem muita sabedoria e gosta muito dessas áreas assim místicas e utópicas, sabe? Mas você tinha falado então o princípio do mentalismo. Chegou a descrever algo sobre a correspondência? Não, a gente só tá tratando. Hoje é só sobre o primeiro. Eu coloquei que hoje a gente vai falar sobre o mentalismo. Só sobre o mentalismo. Exatamente. Depois, nas outras lives futuras, vamos falar sobre o próximo e Então, etc. o todo é mente, o universo é mental. Sim. Sim? Exatamente, já falei essa frase. Já você falou que o universo funciona, Já falei 3 vezes essa frase. que o universo funciona como um grande pensamento divino Mas, e é a mente de um ser superior que pensa, tem consciência de tudo e é assim que existe, e é assim que tudo existe. E é o todo. Toda a criação principiou como uma ideia de mente divina que continuava a viver, a mover-se, a ter seu ser na divina consciência. A matéria é como os neurônios de uma grande mente. Estou exemplificando. A matéria é como os neurônios de uma grande mente. O universo consciente é que pensa. Todo conhecimento flui e reflui da nossa mente, já que estamos ligados a uma mente divina que contém todo o conhecimento. Como tudo que surgiu derivou-se de uma mente consciente. Concorda? Que... sim, é que a música de parece que a gente tá tipo. Parece que alguém tá rezando depois. Não, eu tô brincando, mas tipo, alguém parece que a gente tá assim e a gente tá tipo, é verdade. Sim, eu aceito. Meditando, meditando. Meditando, sim. É, concordo. E também, sobre a aparência, é uma frase interessante também, sobre a aparência do universo, o tempo e do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. É uma coisa que a gente algumas tem que saber o que é verdade fundamental, que algumas está correlacionado com o universo. E isso é uma coisa muito interessante. Queria aqui colocar aqui. Você Olha podia aqui, colocar o que pode é o crer. todo? Olha esse comentário aí, olha aí mais o comentário. Pode crer, irmão. Não tem pensador por trás dos pensamentos, senão consciência divina. Exatamente. Agora eu queria mencionar uma coisa. Nessa frase, o todo é mente, universo e mental. O todo é Deus, a energia, o Criador. É tudo que a gente conhece e não conhece. Blitz, tá tudo bem? Travou, a tua internet tá má. Ahn, eu vou adicionar ele. Não sei se ele tá aqui. Espere um pouquinho, pessoal. Ele vai entrar agora de novo. Bem, enquanto isso, eu vou falando. O todo é energia, Deus, o Criador, pronto. E se um ato você quer parar de fazer, é tudo que a gente conhece e não conhece. Se um ato quiser parar de fazer parte do todo, não vai ser mais o todo. A sua existência vai ser negada e não vai existir. Porque tudo é todo e todo é tudo. É tipo, estão interligados. Não tem como ser ou não ser, entendeu? Se não faz parte do todo, não existe. Por isso, algumas vezes, quando a gente tá, que eu já mencionei, que quando a gente fala de Deus,
Ele deve estar com a internet muito fraca, não sei. Ele já volta daqui a pouquinho, não sei o que aconteceu. Ahn, mas vou continuar a falar aqui e explicar algumas partes também que eu ia explicar melhor. Agora, essa energia de criação é um arquiteto, um Deus, o todo. Tudo existe e aquilo faz parte do todo, como eu já te falei. Todo é a projeção da mente, de tudo. Tudo que existe vem de uma consciência muito elevada, que projetou todo o universo. É toda a manifestação da mente. O telefone aquece quando é iPhone. É verdade, quando o telefone aquece o iPhone, ele dá um. Não consegue depois adicionar, é bem complicado. E como a gente estava falando, se Deus é todo, então qualquer nome que a gente colocar vai restringir o nome. Por isso é uma coisa muito que a gente não pode dar o nome, porque aquilo restringe já dessa maneira. E existe consequência aos atos de tudo que você pensar e você cria, porque tudo é da mente. Ok, ele recebeu uma ligação, mas eu vou tentar ligar de novo agora para ele ver se consegue. E é muito interessante em relação a isso, que a forma que você pensa, você cria. É como se fosse tirar tudo. Nós temos uma percepção da nossa realidade externa baseada nos nossos 5 sentidos, que eu já falei que eu ia falar sobre isso no início da live. Eu estou aceitando, eu estou esperando por ti, eu estou aqui. Esperando pelo Brits, tá aqui dizendo aqui. Estou aceitando. Ah, não sei, tens que me aceitar. Eu não sei. Isso já é contigo. São os 5 sentidos. Tem que deixar o telefone de modo avião? Não sei, fala aí, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou continuar para as pessoas que estão aqui continuar tendo o conhecimento enquanto vocês estão tentando entrar. Que a gente pode enxergar, acoplar, ouvir, ter o paladar, temos os 5 sentidos. E de outra forma, para nós, a gente disse que não consegue. Vamos tentar aqui de novo. De outra forma, nada seria real. Se a gente não palpasse, não via, não tivéssemos nenhuma dessas informações, Voltei. para nós não seria considerado real, seria considerado só um sonho. Mas, se não. Mas, ele já conseguiu. Já tá aqui. Foi a produção que perguntou. Foi a produção Não que tem fez. mais os 5 sentidos. Vai, fala, desculpa. Vai, pode continuar. Tá. Deixa eu pegar o raciocínio que você estava dizendo. Sim, temos os 5 sentidos, que e de outra forma, não seria para nós real. Porque nós temos os 5 sentidos. O mundo, o universo, a nossa volta. Nós deixaríamos de existir? Não, não é verdade. Só porque você para de perceber ele, uma coisa é a gente perceber de uma maneira. Por isso, se a gente não visse, não tivesse nenhum dos outros sentidos, o que aconteceria com a gente? Só existiríamos. Só teríamos o pensamento para acontecer as coisas. Ninguém perceberia o que a gente está querendo falar, ninguém perceberia o que a gente está querendo explicar, e não sentiríamos nada. Mas só por a gente não conseguir, não ter nenhum dos 5 sentidos, não quer dizer que o mundo vai parar de existir. E não quer dizer que só por a gente não perceber ele, não vai continuar a existir. Isso é relacionado a outras coisas. O universo continua a existir na sua mente, mesmo que não percebas. Isso acontece com a realidade. Acontece não só por não existir, mas com os 5 sentidos, que eu já expliquei. Por exemplo, as ondas, o raio-x, o raio gama e outros raios, a gente sabe que existe. Sabemos que existe, somos formados por moléculas, mas a gente não vê, só com microscópio. Mas a gente acredita. E só por a gente não ver, a gente não saber que isso existe, não quer dizer que não exista. Certo? Concorda? É como as vidas dos outros planetas. A gente não vê, não significa que não existe. Exatamente. Mas a gente sabe que existe por causa de outras pessoas fotografaram e mostraram pra gente. Mas se não fosse. Eu vi um exemplo, é como você pegar uma colher d'água do oceano e dizer que ali não existe tubarão nem baleia, porque você não tá vendo naquela água. Exatamente. Mas eu acho, Porque mas eu tô falando nisso, já que você entrou assim, a consciência humana,
é como se fosse um bebê, tipo, que ainda tá rastejando. Quando ele conseguir, depois que ele crescer, aprender a andar e saber que não existe só o cômodo dele, não é só ali aquele berço, que tem outros cômodos, que tem outros prédios, outras cidades. Tipo, nessa escala assim, que tá muito, muito ainda, muito aqui atrás e muito limitado. É. Sim, algumas vezes a gente é um bebê e a gente não sabe. A gente E tem também que evoluir a seria, nossa mente, evoluir pode outras ser coisas para que fazer. eles mantêm há tanto tempo, porque seria prejudicial a todas as religiões, né? É porque eles, na verdade, que algumas religiões, eles querem algumas alienar a gente, querer fazer com que eles façam exatamente o que eles querem. Mas a gente tem que saber a maneira de Imagina se pensar. conseguíamos, imagina se tivéssemos aqui contatos explícitos com os extraterrestres. Imagina como ficaria a Igreja Católica e como ficaria os evangélicos que acreditam tanto naquilo, acham que é só aquilo e de repente acontecesse isso, tipo, ia quebrar bastante a potência que eles têm, né, sobre essa mentalidade mental massiva. Mas, na verdade, eu acredito em Deus. Acredito que ele realmente existe. Mas algumas coisas, a igreja tenta nos forçar a fazer determinadas coisas. Não forçar exatamente, mas ele fala que se fizermos isso, fazer aquilo. Só que tem nas escrituras algumas coisas que eles contradizem as próprias escrituras. E fazem totalmente o contrário. E as pessoas, mesmo assim, continuam seguindo só o que as outras pessoas falam, o que eles querem dizer, mas eles nunca vão lá e procuram a informação e veem que algumas coisas são diferentes do que realmente são, que realmente que os outros explicam. Por exemplo, eu não quero falar muito em relação a isso, porque depois a gente entra em algumas coisas meio polêmicas. Mas, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem santos, certo? Tá, eu digo não porque não quero, mas eu Eu faço, acho que não é ok? bom Não falar faz de mal. religião, não. Não vamos falar muito de religião, porque estamos a falar do livro, mas eu só quero dizer uma coisa, por exemplo. Um Ah, exemplo. Por exemplo, agora é uma coisa muito contraditória, que algumas pessoas vão ficar muito assim, será que é verdade? Não sei. Mas eu vou só dizer uma passagem da Bíblia que contradiz muito o que eles colocam os santos em todos os lados, certo? E se alguém lê realmente a Bíblia, Deus proibiu, teve umas partes que, na verdade, eles fizeram um bezerro de ouro e fez com que Deus ficou muito chateado com eles, porque não queria que fizesse estátuas nenhumas, que não poderia ter estátuas, que ele não gosta disso, que eles fizeram um bezerro de ouro para adoração. Então, por que as pessoas estão fazendo imagens para adorar? Entendeu? E também tem uma frase muito da Bíblia, se quiser pesquisar na internet, depois encontrar depois exatamente que verso parte da Bíblia, vai ver. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. O que é isso? aquele macaquinho, o que faz assim, assim, assim. É uma estátua. Que tem os macaquinhos também, estátua? Eu sei, mas é verdade. Mas uns macacos falam, uns macacos veem, uns macacos ouvem. Mas, principalmente, o que não fala é uma estátua. Isso não fala, isso não fala, isso nem não tem vida, isso não fala, entendeu? Isso é até uma passagem da Bíblia. Pronto, focando, agora acabou focando, eu só queria dar um insight aqui, uma coisa assim para vocês pensarem. Entendi. Continuando. Então, eu acho que a gente poderia progredir um pouco, não focar só no mentalismo, ficou bastante definido. Não, eu queria que ficasse bem definido na mente das pessoas sobre o mentalismo. Depois a gente vai para as outras áreas. Tá, o mentalismo. Então, mas o que mais tem de mentalismo? Porque Eu tenho tem, mais coisas. Se tem quiser várias falar. outras vertentes e vários outros contextos, depende de como, né, de como fosse dizer. Na verdade, tem pessoas que não estão acostumadas a refletir sobre a vida. E nós achamos que a vida já está toda pensada, mas nós vivemos com enigmas. Em todos os dias temos enigmas e algumas vezes a gente não percebe. A vida não está pensada. A vida humana é um mistério de imensa maioria. Muito pouco pensamos em relação à condição humana. Existe uma coisa permanente por trás das coisas que mudam. Tem coisas que mudam muito, estão sempre mudando. E o ser humano, a consciência, precisa de alguma coisa para se apoiar, de apoio.
para se localizar e dizer isso sou eu. Senão, isso a pessoa sente insegura, depois vem insegurança. Por isso, algumas vezes, precisamos de um grupo, um lugar que pertencemos. Por isso, algumas vezes, ficamos tão felizes quando somos identificados com um determinado grupo. Sentimos um sentimento de pertencimento. E isso é porque a gente é uma coisa meio nossa, é uma coisa que está na nossa consciência já dos nossos antepassados. O ser humano contemporâneo é inseguro, ele não tem um ponto de apoio fixo. O mundo pode ficar de pernas pro ar, etc., que ele não poderia mudar, mas ele não tem um ponto fixo para se apoiar ou pensar em relação a coisa. O famoso livro do mentalismo, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, afirma que existe um poder dentro de cada um de nós. Como no princípio de mentalismo, qualquer pessoa, qualidade normal, que tomou conhecimento de que pode mudar os fatos da sua realidade imediata, mudando seus próprios pensamentos, e põe em prática tal qualidade, o pensamento e imaginação habituais ajudam, pois o homem é o que pensa em seu subconsciente. O homem é aquilo que ele pensa no seu subconsciente. Moldamos o ambiente em volta da mente, que é uma expressão do doente. De acordo com o mentalismo, a expressão doente é que o que a mente vê, um reflexo seu no ambiente, assim, o ente se conhece através da sua mente, que aprende no ambiente, assim, aprende sobre si, até que desperta para um novo nível de consciência. Teve aí um comentário importante do Zino, veja aí. Isso porque a Bíblia é complicação dos livros sagrados da Tartária. É energia poderosa que usa contra a pessoa em vez de a favor. Temos que pegar assim, o senso que não tem sentido. É interessante. E estão falando que também não ouviu falar sobre o princípio da mente, ou não entendeu. Só não entendeu o princípio da mente ainda. Tenta explicar aí um pouquinho para a Você pessoa tá que ela não falando percebeu agora isso ainda. aqui que eu acabei de dizer, olha. Eu acabei de dizer uma coisa super importante para o princípio da mente. Tá bom. O todo é mente, princípios, o todo é mente, o universo é mental. O que eu disse agora, que é uma extrema referência, foi o famoso livro do mentalismo, O Poder do Subconsciente. Eu estou dando uma referência. Um livro que chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Afirma que existe um poder dentro de cada um de nós. Isso é sobre mente. Na nossa mente existe um poder dentro de cada um de nós. Como no princípio de mentalismo. Qualquer pessoa que tomou conhecimento de que pode mudar os fatos de sua realidade imediata, mudando seus próprios pensamentos e põe em prática tal qualidade de pensamento e imaginação habituais moldam. Entendeu? O pessoal que não entendia sobre o princípio da mente. A gente já andou O falando princípio sobre do mentalismo que enuncia que a matéria emana da mente. Então, basicamente, o princípio do mentalismo enuncia que a matéria emana da mente. E o indivíduo, a compreender prontamente todas as leis do universo mental e aplicá-las para a sua própria felicidade e seu avanço pessoal. Habilita o indivíduo a compreender prontamente todas as leis do universo mental e aplicá-las para a sua própria felicidade e seu avanço pessoal. O mentalismo propõe que o indivíduo pode ser levado a conhecer a verdadeira natureza de sua própria força criadora, que é inconsciente. De acordo com o mentalismo hermético, toda a energia e a matéria que compõem o âmbito surgem através da mente do indivíduo, sendo que as mesmas são subordinadas ao domínio da mente doente. O âmbito seria ambíguo doente. O ambiente seria ambíguo doente. O espelho desse ente seria criado ao ser emanado do mesmo, ou da sua mente, equivale a dizer:
Assim como com a tradição que a realidade material é uma ilusão. Nesse princípio mental, a realidade material é uma ilusão. Porque, tipo, se você pega isso é uma ilusão. Se você pega o microscópio, você vê que é totalmente diferente. Ver uma flor apareceu aqui. Não. Continuando. Onde? É uma girassol. De onde apareceu a girassol? Não sei. Foi a produção? O universo. Foi o universo. Então, Continuando. eu tinha citado esse famoso livro, que vale muito, muito a pena conhecer, O Poder do Subconsciente. É muito interessante. Eu achei muito interessante essa frase que tem que falar. É um dos primeiros e mais famosos livros de mentalismo que existem. Afirma que existe um poder em cada um de nós, né? É o que eu tinha dito aquela hora. O Murphy defende a tese de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa imediatamente a pô-la em prática por meios sobrenaturais. Desta forma, para se alcançar o sucesso e o êxito, é necessário unicamente se conseguir que a mente subconsciente aceita a ideia de sucesso. Isso é extremamente fundamental. Para se alcançar o sucesso, você que quer ser uma mulher de sucesso e ter êxito em todos os seus projetos, então, para se alcançar o sucesso e o êxito, é necessário unicamente se conseguir que a mente subconsciente aceita a ideia do sucesso. Então você tem que reprogramar a sua mente e somente entender. Ou já tá reprogramada, né? Tem pessoas que têm que reprogramar e outras já tá reprogramada. Tem que depender disso também. Tá, unicamente conseguir aceitar do seu subconsciente. Aceita essa ideia de sucesso. Êxito, saúde, tranquilidade ou posição social que se deseja. Contudo, segundo Moff, a mente subconsciente aceita tudo que lhe é sugestionada de forma vigorosa e constante. Mesmo que seja falso, provocando resultados desfavoráveis dessa forma, ele sugere que as pessoas utilizam a autossugestão, principalmente durante os instantes antes de dormir, por meio de preces dirigidas à mente universal de Deus, quando a mente consciente está mais passiva, tornando o subconsciente mais receptivo. Deste modo, a mente consciente não resistirá às ideias que queira se imprimir na mente subconsciente. Isso é conteúdo desse grande livro que eu citei do Murphy, Joseph Murphy, que foi um dos primeiros e mais famosos livros de mentalismo existente, que já existiram. Nossa, que interessante. Depois eu vou ler esse livro também, que é, da ideia, que é o mentalismo, e falar um pouquinho melhor sobre o mentalismo, melhor do que o livro, porque o livro ele fala muito bem sobre o mentalismo, mas é só uma partezinha e vai explicando, assim, por exemplo, o todo. O livro reúne 7 máximas, desse tal Hermes Trismegisto, reúne 7 máximas. Teve outras reunindo as 7 mais importantes e diz as máximas universais. E eu gostaria de mencionar uma coisa, que, na verdade, tudo que ele também menciona no livro, que tudo que a gente criar, nossa mente, realiza no físico. Tudo que a gente tiver na nossa mente vai se programar e vai acontecer no nosso redor. Por isso, se a gente tiver uma mentalidade certa, se tivermos um princípio básico de consciência boa, tudo ao redor vai cooperar com a nossa mentalidade. Tem um livro que chama O Segredo da Mente Milionária. E uma parte dele quase que espelha nisso que eu tinha dito. Olha, vai acabar o livro, vai acabar a live, fala rapidão. Vai acabar o livro? Vai. Falta quantos minutos? 21 segundos, vai, fala. Tá, 21 segundos. Então, esse livro chama O Segredo da Mente Milionária. E ele ensina exatamente o que está escrito aqui. Tipo, reformular e reprogramar a mente. E aceitar. Porque temos várias opiniões de segunda mão e, tipo, temos preconceito na própria humanidade. Onde a gente nasce numa condição e